Muito bom. Vamos começar a falar nessa semana. A semana tem muita coisa para falar. Primeira coisa, nós estamos hoje à noite entrando em Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan é o início do mês da Geulah. O mês de Nissan é chamado mês da Geulah, é um mês festivo. O mês inteiro não se fala Tachanun. Então, aqui nós já começamos bem com o pé direito, Rosh Chodesh Nissan. E além disso, nesse dia, em Rosh Chodesh Nissan, foi o dia da inauguração do Mishkan, que nós lemos na Parashá na semana passada, o dia da inauguração do Mishkan. E nesse dia da inauguração do Mishkan, nós tivemos um evento, que nós já falamos sobre ele semana passada, que no meio de toda a comemoração do Mishkan, houve o falecimento dos dois filhos de Aaron, Nadav e Abihu, e no meio da festa, no meio da alegria, estamos comemorando, Deus mandou esse problema, essa tragédia. Morreu os dois filhos de Aaron. E, naquele momento, Deus falou, a festa não pode terminar, a festa continua. Ela falou para Aaron, vocês não podem se enlutar, continua comemorando. E lá está escrito, Vaidom Aaron. Aaron ficou calado, não falou nada. E aceitou de bom grado. E Moshe Rabbeinu falou para Aaron, nós já falamos semana passada sobre isso, que ele falou, olha, está escrito que Deus falou, Bikdoshai Echaved. No dia da inauguração do Mishkan, eu vou me santificar com um dos meus sagrados, com as pessoas sagradas. Então, ele falou, Moshe Rabbeinu falou, pensei que era eu ou você que ia morrer nesse dia. Agora estou vendo que teus filhos são mais importantes que você, que nós dois juntos. E Aaron ficou quieto e a festa continuou. Vamos entender exatamente o que significa isso. Além disso, amanhã à noite, nós temos o Yortzeit, o Hilulá, do quinto Rebbe de Chabad, Rebbe Reshab, que ele foi o fundador da Yeshivat Tomchei Tmimim, que é a base de todos onde estão os Bachurim, o exército que ele fundou, que ele falou que vai ser o exército que vai trazer a Geulah. Vamos também abrir ligar com a data dele, um dito do que falou o Rebbe Reshab. E além disso, nós temos que conectar tudo isso aqui com a Parashá da semana. E por coincidência, a Parashá na Espanha, nós temos aqui um bris, todo mundo avisado, amanhã um bris, 9 horas. E a Parashá da semana fala sobre o bris. A Parashá da semana é a base da Torá que fala sobre o bris. Nós já estamos falando da Parashá, vamos falar também a conexão que tem do bris com tudo isso aqui. Então vamos tentar conectar todos esses assuntos que nós falamos agora. Então vamos começar. Vamos começar com as Parashá da semana. Parashá da semana está escrito Isha kitazria veyalda zachar. Uma mulher que ela vai conceber e vai gerar um filho homem. E lá está escrito o Bayom Ashmini, no oitavo dia, Imol Besar Olató. Ele vai fazer o Brit Milá, no oitavo dia. O Brit Milá, ele é feito justamente no oitavo dia. E existem muitas explicações, mas vamos ver a explicação que a Hassidut dá porque o Brit Milá é feito no oitavo dia. E nossos sábios aprendem desse versículo que está escrito, o Bayom Ashmini, no oitavo dia, Imol Bsar Olató, ele vai fazer o Brit Milá. Nossos sábios aprendem daqui que mesmo que cai no Shabat, já que está escrito Bayom Ashmini, que mesmo que se porventura cair no Shabat, o Brit Milá é feito no Shabat. Quer dizer, o Brit Milá, ele empurra, vamos dizer assim, o Shabat. Podemos fazer trabalhos proibidos no Shabat por causa do Brit Milá. Então, Yom Kippur, qualquer dia, não tem limite. O Brit Milá, qualquer dia. Shabat é mais rigoroso que Yom Kippur. Então, mesmo em Shabat, pode-se fazer o Brit Milá.
Então vamos entender a importância do Brit Milá. Mas antes, o Rebbe ele se atém a um detalhe especial do Brit Milá. No Brit Milá está escrito um costume, não está escrito natural, é um costume judaico, que no Brit Milá se convida um casal, que ele vai ser o casal que vai trazer a criança Brit. Esses casais são chamados de Kvater. Kvater, um casal de Kvater, que vão trazer a criança para o Bris. Kvater, e está escrito que eles levam até a cadeira dele ao navio. Hoje em dia, já fazem algumas pessoas para levar até, mas é assim que é o assunto. Por que se pega um casal? Que, na verdade, isso tem a ver com a nossa paraxá. Quem tem que fazer o Brit Milá é um homem. Existe uma discussão na Halachá se uma mulher pode ser moel, se ela pode fazer o Brit Milá. Existem ideias que falam que a mulher não pode ser moel, porque está escrito Hamol e Mol. Quem tem Brit Milá pode fazer Brit Milá. Quem não tá nada a ver com Brit Milá não pode fazer Brit Milá. Tem uma ideia assim. Hamol e Mol. Então a mulher não tem participação no Brit Milá. Mas é a mulher que gerou a criança. Como que você vai deixar ela de fora do Brit Milá? Está escrito na nossa paraxá, começa a paraxá, Isha que tazria, uma mulher que conceber e vai ter um filho homem. Quer dizer, a mulher também tem que, logo está escrito no 8º dia, vai fazer o Brit Milá. Então a mulher também tem uma participação. Então como se faz a participação da mulher? Então um casal, a mulher traz a criança até a porta da sinagoga, e ela entrega para o marido, e o marido traz a criança até o Brit. Essa é a participação da mulher, que ela também está trazendo a criança para o Brit Milá. Não obrigatoriamente a mãe da criança. O costume é que a mãe da criança dá para uma outra mulher, essa mulher dá para o marido, é um casal que é honrado para ser kvater. E está escrito que nos costumes judaicos, não está escrito na Halachá, que uma mulher que ela é grávida, que ela está grávida, não costuma ser honrada para ser kvater. Uma mulher que ela está grávida não costuma ter essa participação. Qual é o motivo que uma mulher que ela está grávida não pode participar, não pode ser kvater? Então, sobre isso é trazido vários motivos, mas existe algo parecido. No momento que existe um casamento, está escrito que o noivo ele tem que ser acompanhado por um casal. Normalmente os pais do noivo levam ele. E a noiva tem que ser acompanhada por um casal. Normalmente os dois pais acompanham o noivo e as duas mães acompanham o noivo, mas o principal é que seja dois casais. E existe também um costume que se a mulher está grávida, ela não é a interfira, não é ela que vai levar o casal para a Rupá. Assim está escrito. Qual é o motivo? Então é parecido das duas leis. A mulher grávida não é nem kvater, nem leva uma criança para a Rupá. Por que a mulher grávida ela é deixada de lado? Por que não vai poder levar? Só porque ela está grávida não vai levar a criança na Rupá? Então existe uma explicação. Por que realmente é necessário um casal para levar o noivo e um casal para levar a noiva para a Rupá? Qual a necessidade? Então, a explicação que se dá para isso, conforme a Halachá, é que o noivo, ele até hoje, ele não tinha contato com a noiva. Apesar que se conheciam, etc., mas o contato era limitado, cada um no seu lado. Agora, naquele momento, eles vão casar e eles vão fazer uma unidade só. Então, o noivo tem um certo receio, uma certa vergonha, como também a noiva também. Então, por isso, precisa um casal que já é experiente, já é casado, levar os noivos para a Rupá, que eles dão a força para esse casamento acontecer. Então, esse é o motivo que vai um casal. E por esse motivo, tem que ser um casal casado, quer dizer que é um casal que está levando o noivo. Por esse motivo, uma mulher grávida, conforme esse costume, não costuma ser a unterfira, aquela que vai levar, unterfira em Yiddish. A Shushvin em hebraico é aquela que vai acompanhar os noivos, por quê? Porque nós temos uma halachá, que na véspera de Yom Kippur, a gente faz caparot, um galo para cada homem, uma galinha para cada mulher. Uma mulher grávida, ela tem que pegar 2 galinhas e um galo. Uma galinha para ela e um galo e uma galinha para o feto, já que a gente não sabe
Se é homem e mulher, se pega um galo e uma galinha. Então ela pega 2 galinhas e um galo. E assim ela faz caparot. Mas por que ela precisa de capará? Por que ela precisa de capará? Afinal de contas, a criança ainda nem nasceu, ela não tem pecado. Ela precisa fazer uma capará com a criança. Mas, na verdade, uma mulher grávida, está escrito que o bar yerachimohu. O feto é um órgão do corpo da mãe. Então, uma mãe que ela tem um feto dentro dela, não é 2 pessoas separadas. A mulher vale por 2, ela e o feto. O feto é uma parte dela. Então, é como se fosse ela 2 pessoas. Então, a capará, para ela, quando ela faz um pecado, não é só ela peca, todos os órgãos do corpo dela pecam. O feto que faz parte do corpo dela também precisa de capará, e separado, porque é um adendo a mais, certo? Então, por isso ela pega 2 caparós. Então, daqui a gente vê que no momento que a noiva vai para a Rupá, precisa ser um casal que estão levando eles. Uma mulher grávida já não é mais um casal, são 3 pessoas. A mulher, o marido e o feto. Então, por isso, ela não serve para acompanhante, tem que ser realmente um casal. Mas a pergunta é, debaixo da Rupá não tem só um casal, entre outras pessoas também. Porque outras pessoas podem, e o feto que ser no terceiro, qual é o problema? Mas é diferente. As outras pessoas são outras pessoas que não tem nada a ver com esses acompanhantes. A mulher são 2 pessoas. Então, quem está acompanhando aqui são 3 pessoas. Uma homem e 2 pessoas, a mulher e o feto. Então, por isso não se costuma levar. Isso é só para explicar o costume. Ela vai falar que é só para explicar o costume, mas não quer dizer que esse é o costume rabado. Ela fala, é muito difícil dizer para uma mãe que está grávida, você não vai levar tua filha para a Rupá. Também pode. Isso é só para explicar o costume, por que realmente as mulheres. Então, aqui nós entendemos que, da mesma forma que no casamento se leva 2 pessoas, assim também no Brit Milá tem a mesma coisa, tem que ser um casal. E esse casal, a mulher que está grávida, são 2 pessoas. Mas ela falou que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá na Rupá tem que ser um casal casado que estão levando o noivo e a noiva. Mas aqui, o que tem a ver no Brit Milá? Para levar uma criança, um casal. E não é obrigatoriamente um casal. Às vezes 2 irmãos também podem ser um kvater. Uma irmã dá para o irmão e eles também podem ser kvater. Então, qual a importância realmente que tem que levar essa mulher? A mulher não é normalmente uma mulher grávida para o casamento. Para a Rupá, não, desculpa, para a Rupá, para o Brit Milá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, aqui o Rebbe dá uma explicação muito interessante. Aqui o Rebbe dá uma explicação muito, muito profunda. Fala o seguinte: na verdade, o costume que um casal leva o noivo e a noiva para a Rupá é muito mais profundo do que essa explicação que nós demos, que é cada um tem vergonha. O motivo que se leva um casal leva os noivos para a Rupá, porque todo casamento é comparado com o primeiro casamento do povo de Israel, que foi o casamento de Deus com o povo de Israel. Está escrito, Beyom Chatunato, o dia do casamento de Deus. Quando foi o dia do casamento de Deus? Em Matan Torá, quando Deus deu a Torá. Quando Deus deu a Torá no Monte Sinai, isso foi o casamento de Deus com o povo de Israel. Deus era o noivo e o povo de Israel era a noiva. E da mesma forma que no Monte Sinai tinham tochas acesas, assim também o costume que os acompanhantes levam velas acesas. Da mesma forma que o Monte Sinai ficou em cima do povo de Israel como se fosse uma bacia em cima deles, assim também nós colocamos a Rupá em cima de nós. E tem vários costumes que nós fazemos no casamento em lembrança ao Monte Sinai. Da mesma forma que o povo de Israel circundou o Monte Sinai, não podia chegar e tocar, assim também a noiva dá 7 voltas. Tem vários e vários motivos. E no momento que houve o casamento de Deus com o povo de Israel, haviam 2 acompanhantes, Moshe e Aharon. O Zohar fala que Moshe é chamado Shushvina de Malka, o acompanhante do rei. Ele que trouxe Deus ao encontro do povo de Israel. O povo de Israel e Aharon, ele é chamado Shushvina de Matronita, o acompanhante da rainha. Ele que levou o povo de Israel para Deus. E por isso, esse é o motivo profundo que realmente se pega um casal debaixo da Rupá para levar os noivos, em lembrança, acompanhamento de Moshe e Aharon. O que fez Moshe? Moshe, ele trouxe Deus ao encontro do povo de Israel.
que o povo de Israel não estava no nível de receber a voz de Deus. Quando o povo de Israel falou, nós queremos ouvir Deus falando. Então Moshe Rabbeinu ficou muito contente. Deus falou, não vai dar muito certo. E cada vez que Deus falou os 2 primeiros mandamentos, e cada vez que Deus falava, a alma dele saiu do corpo. Deus falou, não, basta, vai você falar, você que passa. Moshe Rabbeinu passou a ser um intermediário, que o povo não estava aguentando. Naquele momento, Moshe Rabbeinu ficou nervoso. Como que o povo de Israel não estão abrindo mão de ouvir de Deus? Então Deus falou, deixa. Eles não estão nesse nível. Se não fosse Moshe, eles não conseguiriam ter acesso a essas revelações divinas. Moshe era necessário para ser o acompanhante de Deus para o povo de Israel. Shushvina de Malka, o acompanhante do rei. Se não fosse Aharon que despertasse no povo, Aharon, ele despertou no povo amor a Deus, temor a Deus, o povo de Israel não conseguiriam se elevar. Então era necessário dessas 2 figuras para fazer essa conexão entre Deus e o povo de Israel. E por isso realmente que existe essa ligação. Essa ligação de Deus com o povo de Israel significa a ligação de um casamento, que está escrito Biyom Chatunato, no dia do seu casamento, Zumatan Torah, no dia de Matan Torah, e houve também esses acompanhantes. E por isso, para Chupá, nós pegamos também 2 acompanhantes. E o mesmo ocorre no Brit Milá. No Brit Milá acontece também um casamento de Deus com o povo de Israel. O que acontece no momento do Brit Milá? A alma divina adentra o corpo da criança. É o momento que Deus se conecta com a criança. E esse é um casamento também, igual ao Monte Sinai. Deus com o povo de Israel. E por isso é necessário 2 acompanhantes, igual a um casamento. Da mesma forma que no Monte Sinai tinha Moshe e Aharon. Moshe representando o noivo e Aharon representando a noiva. Assim também, para o Brit Milá, também nós temos que ter esses 2 acompanhantes, como numa chupá, como num casamento. Que aqui também ocorre um casamento, a união do povo de Israel com Deus. E é essa conexão que existe entre o acompanhante do Brit Milá e agora nós vamos entender que no Brit Milá, a união de Deus com o povo de Israel é o máximo que pode existir, uma ligação máxima possível. E por isso, realmente, o Brit Milá é dado no 8º dia, Bayom Hashmini, e no 8º dia, Imor B'Salalotai vai fazer o Brit Milá. E por isso também, quando o Brit Milá cai no Shabat, nós deixamos de lado as leis do Shabat e fazemos o Brit Milá. Então vamos, para entender isso aqui um pouquinho mais, vamos falar dos outros assuntos que nós temos que falar hoje. Como nós falamos, nós estamos entrando no mês de Nissan. O mês de Nissan, o Talmud nos diz, no Tratado de Brachot, que uma pessoa que sonha com uma palavra que tem um nun, uma letra nun, então está escrito que Nissim Nasuló, vai acontecer com eles milagres, que nun é inicial da palavra Nes. Uma pessoa que sonha com uma palavra que tem 2 nun, está escrito Nissim Nasuló, grandes milagres e milagres vão ocorrer com ele. O mês de Nissan, além de ter 2 nun, começa com nun, termina no nun, mas a própria palavra Nissan é Nes, milagre. Então são 3 vezes milagre. O primeiro nun é milagre, o último nun é milagre, e o próprio Nissan é Nes. Milagre de milagre de milagre. É um comportamento totalmente milagroso. E isso que é o mês de Nissan. O mês de Nissan é um mês que está totalmente acima de toda a ligação com o mundo material, com o mundo natural, é totalmente ligado com o sobrenatural. E o Talmud, o Midrash nos diz que quando Deus escolheu o mundo, criar o mundo, ele deu para o mundo meses e anos. Meses e anos, que é o espaço, é o tempo do mundo. E quando Deus escolheu Jacob e seus filhos, ele preparou para eles o mês de Geulah, o mês de redenção. O que quer dizer isso? O mês de Tishrei é o início do mês do ano, dos meses do ano, certo? Está ligado com o tempo desse mundo. O mês de Nissan está ligado com o mês de Geulah, algo totalmente acima das limitações. O mês de Geulah, que é muito acima do mês que está ligado com as forças da natureza. Quer dizer, o povo de Israel está ligado com Nissim, com Geulah, com milagres.
Isso é o ano inteiro. Mas quando chega no mês de Nissan, então aqui realmente é revelado. Cada Yehudi está ligado com milagres. Nes. Nissan e o próprio Nes, o próprio mês de Nissan. E por esse motivo, também no mês de Nissan aconteceu a inauguração do Mishkan. Que a inauguração do Mishkan é um momento de grandes milagres. Foi grandes revelações. Saiu um fogo celestial. Isso nós vimos na semana passada, na Parashá. Grandes revelações. Porque está ligado com o mês de Nissan, que é o mês de Nissim, mês de milagres, sobrenatural. Totalmente sobrenatural. O mês de Nissan vem dizer para nós que o comportamento de um Yehudi tem que ser no sobrenatural. Aqui vamos voltar para a pergunta que nós fizemos antes. Como pode ser que no mês de Nissan, no primeiro dia do mês de Nissan, na inauguração do templo, depois de toda aquela festa, que Deus se comporta conosco da forma totalmente milagrosa, de repente Deus faz acontecer essa tragédia. Os 2 filhos de Arão morreram nesse dia. Como Deus deixou isso aqui acontecer? E qual foi a posição do pai das crianças, de Arão? Arão ficou quieto e continuou a comemoração. Vendo os 2 filhos que morreram, Arão ficou quieto e continuou a comemoração. Como isso aqui é possível? Na semana passada, nós falamos que a morte dos filhos de Arão não foi um pecado que eles fizeram, eles chegaram a um nível especial. Tá bom, eles chegaram a um nível, mas como que Arão, ele suportou e ficar quieto e ainda com alegria nesse momento? Então, isso aqui realmente é uma grande pergunta. Tá bom? Para entender isso, vamos voltar para esse assunto daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho de um mamar, de um dito racídico, que foi dito pelo Rebbe Reshab, o 5º Rebbe de Chabad, cujo Yortzeit é amanhã à noite, Beit Nissan. Vamos conectar também com o Rebbe Reshab. Rebbe Reshab, ele falou muitos mamarim. Os livros que ele escreveram é uma enciclopédia. Cada mamar dele era meia enciclopédia. Ele falou muitos mamarim, muitos, e é muito grande. Mas tinha um mamar especial que ele falou, que era conhecido uns mamarim mais famosos dele, que era aquele que ele mais tinha, como se chama, afeição. E ele falava, repetia esse mamar várias vezes. É um mamar que se chama Veyadata Yom Moskva, que ele falou em Moscou. E lá naquele mamar, ele fala algo muito interessante. Ele fala sobre o comportamento de milagres, como que um Yehudi ele é dirigido por milagres. E lá ele traz uma Gemara interessante. Existia um grande sábio do Talmud que ele se chamava Rab Hanina ben Dosa. Rab Hanina ben Dosa, a Gemara nos diz que ele era melumad benissim, que ele era conhecedor de grandes milagres. Ele vivia só com milagres. Rab Hanina ben Dosa era melumad benissim, ele vivia com milagres. A vida dele era muito milagrosa. E a Gemara, Rab Dosa, que era o pai dele, costumava falar que o mundo inteiro é sustentado pelo mérito do meu filho Hanina. E ele próprio se sustenta com meio quilo de haruvim, aquelas frutas duras que quebram o dente lá. Ele só comia meio quilo desse haruvim de sexta-feira até sexta-feira. É isso que ele comia. Ele comia só isso. O mundo inteiro era sustentado por ele e ele só comia isso aqui. Quer dizer, era uma família extremamente pobre. Takmará nos conta que uma vez, numa sexta-feira, a filha de Rab Hanina ben Dosa, ela foi acender as velas de Shabbat. Só que era uma família extremamente pobre, eles não tinham azeite. Então ela pegou na dispensa, que ela pensou que era azeite, e acendeu as velas com aquilo. No final descobriu que não era azeite, era vinagre. E ela acendeu as velas com vinagre. Quando ela viu que ela acendeu as velas com vinagre, ela ficou chocada e começou a chorar. O pai dela estava indo para a sinagoga e viu a filha, o que aconteceu? Falei, pai, eu acendi as velas com vinagre e não com azeite. Então o pai falou, aquele que fala para o azeite
acender, fala também para o vinagre acender. Para Deus não tem diferença o que vai acender, se é azeite ou se é vinagre. Aquele que falou que o azeite acende, fala também que o vinagre acende. E ele foi para a sinagoga. Essas velas duraram até o final do Shabat. Foram acesas em vinagre, em vez de ser azeite, em azeite. Durou até o final do Shabat. Eu acho que se qualquer um de nós tentar fazer o mesmo, não vai conseguir acender a vela com vinagre. Mas ela ficou até o final do Shabat. Então, perguntam os comentaristas, por que ela estava chorando? Ela já acendeu as velas, já estavam acesas. Qual a diferença se ela acendeu com azeite ou acendeu com vinagre? Já estava aceso. Ela estava acesa. E o pai te falou, olha, aquele que fala para o azeite acender, vai falar para o vinagre acender. Mas isso já estava aceso, o milagre já aconteceu, não precisava fazer ainda o milagre. Ela está vendo que o milagre já aconteceu. E que ela estava chocada. Mas existe uma explicação interessante, se eu não me engano, Ben Ishai, que ele explica a seguinte forma. Está escrito que uma pessoa que acontece com ele um milagre, desconta-se dos méritos dele. Cada um tem certos grandes méritos. E com uma pessoa que aconteceu um milagre com ele, é descontado dos méritos dele. Porque realmente aconteceu com ele um milagre. E ela estava chocada e chateada e começou a chorar. Se eu soubesse que era vinagre, eu não ia acender. Eu ia procurar azeite. Porque eu não queria que esse... Ela não estava chocada que o milagre aconteceu. Que na casa do pai, milagres aconteciam de torta à direita. Era assim. Mas ela estava, como isso vai tirar dos meus méritos? Isso aconteceu um milagre. E vai tirar dos meus méritos. Então, a Hanina Mendonça falou para ela, você não vive numa casa que precisa de milagres. Aqui, milagre é o comum. Aquele que fala que o azeite acende, em outras casas, aqui o vinagre também acende. Não foi um milagre especial que aconteceu contigo. Foi um milagre especial. Isso faz parte do costume da casa. Aqui a gente vive com milagres. Você não está descontado nada de você. Está tudo certo. Não precisa se preocupar. O que quer dizer isso? Então, Heber Eshab, ele fala que esse comportamento totalmente acima da natureza, da onde aprendeu Rab Hanina ben Dossa, ele aprendeu no nosso patriarca Abraham Avinu. Abraham Avinu, ele era filho de Terach. Terach, ele era um idólatra. Ele tinha uma fábrica de idolatria. Na fábrica dele de idolatria, tinha vários tipos de estátuas que eles vendiam, etc. E Abraão começou a entender sozinho, em várias ideias. Uma ideia fala com 3 anos, o Ramam fala com 40 anos, outra ideia fala com 48 anos. Ele começou a entender que não pode ser que o mundo é dirigido por idolatria. Afinal de contas, a gente vê que o mundo gira e tudo acontece, né? Isso não pode ser que uma simples estátua. Então, ele começou a descobrir a unicidade, que existe um Deus. Começou a divulgar isso aqui. E um certo dia, ele foi lá e quebrou todas as estátuas do pai. Todas. Quando o pai ficou sabendo isso aqui, então, o que aconteceu? Ele falou, as estátuas começaram a brigar entre si, uma bateu na outra. O que estátuas brigar? Elas não saem do lugar. Ele perguntou, pai, não estou entendendo, se elas não saem do lugar, como você idolatra essas coisas que não saem do lugar? O pai ficou muito nervoso. Ele levou ele para a polícia. Quem era a polícia? O próprio rei Nimrod, que ele era chefe da idolatria. Falou, olha o que meu filho fez. Então o rei Nimrod chamou Abraão, falou, o que você fez? Falou, tudo é bobagem, essa idolatria. Falou, mas então, você que acredita no teu Deus, sabe o que é? Eu vou te jogar numa fornalha. Eu vou deixar umas fornalhas aqui bem quentes. Vamos ver se o teu Deus vai te proteger. Ou você quer voltar atrás? Ou não. Faz se quiser. Eu tenho meu Deus, tenho minha ideia. Faz se quiser. Então o rei Nimrod, ele começou a esquentar uma fornalha por 7 dias. Chamou toda a população local para ver o que estava acontecendo. E chegou no 7º dia, ele chegou, estava todo mundo vendo, e ele perguntou para todos os presentes, tem alguém aqui que apoia Abraão? Vai junto com ele. Tinha lá um apoiador de Abraão, que era o irmão dele, se chamava Haran, que na verdade também era sogro dele, era pai de Sará, era irmão de Abraão e pai de Sará. Ele apoiava Abraão, mas ele não quis falar nada, porque estava com medo de ser queimado junto. Então o rei pegou Abraão, jogou ele na fornalha.
E ele ficou passeando, igual se ele estivesse passeando num parque, dentro da fornalha. Ficou 7 dias passeando lá dentro da fornalha e nada aconteceu com ele. O rei ficou extremamente nervoso. E ele falou, ele viu que não tinha jeito, ele sobreviveu. Depois que Abraão saiu de lá, ele falou, tem alguém que ainda apoia Abraão? Aí Haran levantou a mão, eu apoio. Ele pensou que o milagre ia acontecer igual a ele. Então Nimrod pegou Haran, jogou ele na fornalha, e infelizmente Haran, ele sucumbiu, ele morreu. Ele foi queimado. E assim consta, assim fala Rashi. Então a pergunta que tem aqui, o Rebbe, ele pergunta no Mamar, como Abraão, ele estava disposto a se entregar para a fornalha, o que não aconteceu nada com ele? Por que o irmão dele sim aconteceu? Então lá o Rebbe fala uma explicação muito interessante. Ele fala o seguinte, Deus, ele cuida desse mundo, Deus, ele dirige o mundo de 2 formas, pelas leis da natureza e pelas leis acima da natureza. Existem 2 nomes divinos que dirigem esse mundo. Havayei, Yud-Kei Vav-Kei, Eloquim. Eloquim, o valor numérico da palavra Eloquim é o valor numérico de Hateva, natureza. É o nome de Deus que se reveste na natureza, que dirige o mundo conforme as leis da natureza. Isso quer dizer Eloquim. Deus dirige o mundo conforme o nome Eloquim. São as leis da natureza. Mas, na verdade, o nome Eloquim, ele é apenas um invólucro do verdadeiro nome de Deus, que é Havai, que é o nível sobrenatural, é o nível divino sobrenatural. E nós falamos diariamente, Ve'adat Yom, você tem que saber que Havai é Eloquim. O mesmo nome de Deus que tem sobrenatural é o mesmo nome que dirige a natureza. Só que lá Deus age de uma forma totalmente anônima. Ele está escondido no nome Eloquim. Mas quem dirige esse mundo é Havai. Havai é o nome do milagre. Normalmente as pessoas vivem conforme as leis da natureza. Eles têm que viver conforme as leis da natureza, têm que fazer as coisas, então, como que eu vou fazer coisas acima da natureza? No entanto, Abraão, quando ele descobriu que o nome Eloquim, ele é apenas um invólucro, ele chegou a compreender que existe Havai, o nome que está acima da natureza. Então ele falou que tudo isso aqui que existe no mundo é apenas o nome Eloquim, uma revelação divina, e isso dá lugar também para a idolatria. Porque Deus se oculta e as pessoas acabam pensando que eu sou ateu, graças a Deus. Ele acaba pensando que não existe Deus e ele faz idolatrias. A fonte da idolatria é o nome Eloquim. E Abraão conheceu o nome Havai, nome de Deus que está acima da natureza. Então ele já não queria mais saber da natureza. Ele sabia, ele vivia acima da natureza. Ele falou, sim, ele tem que fazer a vontade de Deus. Ele se elevou para o nível do nome Havai. Então, para ele, as leis da natureza eram totalmente irrelevantes. Ele sabia da verdade e tinha que revelar essa verdade. E o pai dele tinha uma fábrica de idolatria? Vamos quebrar tudo. O rei Nimrod ficou nervoso, mas o que eu vou falar? Você não está vendo a verdade, eu estou vendo a verdade. Vamos jogar na fornalha? Pode ser. Se ele vai morrer ou não vai morrer, ele não estava sabendo se ele ia morrer ou não ia morrer, mas ele estava sabendo que essa é a verdade, tem que ir no final até o fim com essa verdade. O que eles vão fazer contra essa verdade, isso fica em outro patamar. É Eloquim. Ele está muito acima, ele está no nível de Havaia, no número de milagres. Então, quando jogaram ele na fornalha, por que o fogo não pegou Abraão? Porque o fogo pega aquelas pessoas que a natureza para eles é importante, é relevante. Abraão estava acima da natureza, o fogo não consome ele, não pega, não queima ele. Porque ele não está nesse nível. Ele está acima da natureza. Haran, o irmão de Abraão, sabia da verdade, mas ele ainda estava com medo da natureza, ele vivia com a natureza. E por isso ele não estava vacinado. Quando ele foi jogado na fogueira, ele queimou, porque ele estava vivendo dentro da natureza, ele estava na dúvida. Ele não tinha aquela confiança e aquela certeza que tinha Abraão. Ele ainda estava no nome Eloquim. Está duvidoso, quando ele jogou na fornalha, ele morreu. Porque realmente ele não estava no nível de se dedicar acima do nome Eloquim. O nome Eloquim, então realmente isso está na natureza. A mesma coisa falou Rab Hanina ben Dosa para a filha dele. Olha, um milagre tira o mérito das pessoas, afeta as pessoas, aquelas que vivem naquele nível de Eloquim.
aquelas que vivem na natureza. Então, quando acontece o milagre, ela sai do normal dela, e isso desconta do mérito dele. Mas nós, na nossa casa, o Shema é o principal, Shema Eloquim. Então, para nós, se você vai acender com azeite, vai acender com vinagre, é a mesma coisa. Porque quem disse que o vinagre é combustível, que não é combustível e o azeite é combustível? A natureza fala isso. Mas quando você está acima da natureza, você não tem mais isso. Você está acima. Você está acima totalmente de tudo isso. E assim é a história do povo judeu. O povo judeu sofreu a história inteira. Fomos escravos no Egito, o Beit HaMikdash foi destruído, fomos para o exílio, tivemos a destruição do segundo Beit HaMikdash, pogroms, matanças, genocídio, como se fala, que nunca aconteceu, Baruch Hashem, porque Deus está do nosso lado. Nós tivemos holocausto, nós tivemos inquisição, tivemos 7 de outubro, tivemos tanta coisa. E o povo de Israel vive. Porque eles sabem que todas essas coisas que acontecem na nossa história é do Shem Eloquim. É limitado. Pode ser que hoje nós estamos sofrendo, pode ser que hoje tem uma tragédia, mas isso não é a gente. Rabi Akiva, quando ele foi com os sábios, ele viu o templo, uma raposa saindo do Kodesh HaKodashim, todos os sábios começaram a chorar. Rabi Akiva começou a rir. Você perguntava para Rabi Akiva, que você está rindo? Eu falei, porque vocês estão chorando. Como que nós estamos chorando? Beit HaMikdash foi destruído. O lugar mais sagrado, que nem mais ninguém podia entrar lá dentro. Uma raposa está andando agora lá dentro. Então, por isso que eu estou rindo. Porque isso, para mim, é a maior prova que a segunda profecia vai ser acontecida. Que, que vai chegar uma época que velhos e velhas vão estar em Jerusalém, e cada um vai estar a maior alegria, o templo vai ser construído. Enquanto que eu não via que essas desgraças aconteciam, eu pensei, será que realmente vai acontecer essa grande revelação? Rabi Akiva também estava enlutado pela destruição do templo. Mas isso não levava ele à depressão. Isso não levava ele a baixar a cabeça. Pelo contrário, ele sabe que a verdade, que tudo isso aqui faz parte do Shem Eloquim. Eu estou muito acima disso. Nós vivemos muito acima disso. Eu sei que tudo isso aqui é para uma revelação muito maior. Então isso aqui não atrapalha a minha vida. Uma pessoa que vive dessa forma, as tragédias, faz parte da Shem Eloquim, são coisas exteriores. Existe algo muito mais profundo. Nós temos o rei Davi. O rei Davi, ele falou, somente boas coisas Deus fez acontecer comigo a vida inteira, somente boas coisas. O rei Davi foi perseguido pelo sogro dele, Shaul, quis matar ele, ele tinha que fugir. Ele foi perseguido, ele teve que brigar lá com Golias. Foi perseguido pelo filho dele, Absalom. Ele teve inimigos, ele teve tantos sofrimentos. O que falou o rei Davi? Minha vida inteira foi um mar de rosas. Minha vida foi um mar de rosas. Será que ele não enxergou tudo que aconteceu com ele? Será que ele não viu todas essas desgraças que aconteceram na vida? Ele perdeu um filho, ele perdeu... Enfim, tanta coisa aconteceu lá. Vamos ver a história do rei Davi? Cheio de sangue. Somente coisas boas eu estou vendo na minha vida. Só vi coisas boas. Igual a Rabi Akiva. Ele está vendo, a raposa está saindo do Kodesh HaKodashim, ele está vendo somente coisas boas. Abraão Avinu está vendo a fornalha, estou vendo só Deus. Estou vendo fornalha, estou vendo só Deus. E assim vivia Rav Hanina ben Dossa. A mesma coisa aconteceu com Aaron Cohen. No dia da inauguração do Mishkan. No dia da maior revelação. Os filhos deles morreram. Aaron falou, isso não pode ser uma tragédia que vai abalar a minha conexão com Deus. Hoje é o dia meu, hoje é o dia que Deus está se revelando para mim. Com certeza, Bigdoshai Kaved, isso aqui foi uma grande santidade do nome de Deus, através dos meus filhos. Meus filhos, eles foram ao sacrifício. E com certeza isso aqui foi só para o bem. Isso aqui somente coisas positivas. E isso que é a nossa vida, Nissan. Nissan é milagres. Um Yehudi tem que saber que nossa vida é milagres, milagres sobre milagres. Nós não vivemos nas leis da natureza. As leis da natureza não tocam a gente. Nós vivemos num outro andar. Nós estamos vivendo num outro âmbito. Isso é o mês de Nissan, que é revelado para nós o mês de milagres, de milagres, de milagres. 3 vezes milagres, 2 vezes não, a própria palavra nesse. Essa tem que ser a nossa vida. Não dá bola para bobagens. Mesmo que pareça, naquele momento pode doer, pode ser, mas não dá bola para isso. Toma. Quantas pessoas que nós vemos agora, soldados que infelizmente perderam a vida, e a família está, isso quer dizer um sinal que eles têm que continuar.
Eles vieram dando a vida pela Terra Santa, etc. De onde vem essa fé do povo de Israel? Que é essa nossa natureza. Viver com milagres, viver acima de todos os problemas. Os problemas não afligem a gente. Como falou Friedrich Rebbe, nosso corpo foi para o exílio, mas nossa alma está muito acima disso. Nós estamos vivendo numa outra. A pessoa não pode ficar qualquer coisa reclamando isso aqui. Um judeu não reclama, pelo contrário, ele vê tudo isso aqui como uma parte de uma elevação que leva ele a um nível superior. E isso quer dizer o mês de Nissan. E quando surge na pessoa essa conexão com Deus, que leva a gente ao nível de Shem Elohim, é no dia do Brit Milá. Brit quer dizer um pacto. Nesse momento acontece o pacto de Deus com o povo de Israel, que ele introduz o homem, tira ele das leis da natureza e coloca ele no sobrenatural. E por isso é feito no 8º dia. E nós sabemos que o mundo foi criado em 7 dias. A natureza, como nós falamos semana passada, está tudo ligado com o número 7. Número 8 é o sobrenatural. O Brit Milá está ligado ao 8º dia, porque essa conexão é isso que faz a nossa ligação com Deus. É o casamento de Deus com o povo de Israel. A ligação nossa com o nível do sobrenatural. Não é como todos os seres do mundo vivem também conectados com Deus. Tudo é Deus. Mas eles vivem baixo das leis da natureza. No Brit Milá, nós temos esse contato, esse 8º, essa conexão, esse Nissan, esse milagre que leva a gente a um outro nível, um outro prisma. Transcendental, nós chegamos a um nível de Nes, Nisei, Nissim. Nossa vida passa a estar ligado com o Shem Havai. E por isso o Shabbat, ele é empurrado perante o Brit Milá. Shabbat é uma das 613 mitzvot. Mas o Shabbat está ligado com o número 7, sétimo. Todas as mitzvot têm uma conexão com Deus, mas não é tão forte igual a conexão do Brit Milá. Isso o Shabbat pode ser feito, por isso o Brit Milá pode ser feito no Shabbat, pode ser feito em Yom Kippur, está acima de tudo, porque o pacto que nós temos no Brit Milá é uma conexão eterna que está acima da natureza, é um milagre que nós colocamos. E essa é a história do povo judeu. O povo judeu passou por várias desgraças, várias tragédias, e nunca o povo de Israel foi abalado. Sempre nasceu, renasceu e cresceu, e assim vai ser sempre. E cada vez mais e mais. Não é que houve uma tragédia, caiu e depois voltou ao mesmo nível. Não. Cada vez que acontece algo negativo, é para a gente chegar a um nível muito mais elevado, se conectar com o Shem Havai. Muito mais elevado do que estava antes de acontecer. As pessoas dizem que o dia da maior tragédia do povo de Israel foi 7 de outubro. Impressionante, que boa notícia. É agora que nós vamos ter uma grande revelação como a gente nunca teve na história. Nunca tivemos uma revelação que nós vamos ter agora. O dia da maior tragédia, então o resultado daqui vai ser... Imagina que nós vamos receber sobre isso. Igual Rabi Akiva, ele viu da destruição do templo, olha o que vai acontecer. E isso são as lições, tem tantos detalhes. O mês de Nissan, a inauguração do Mishkan, a alegria de Aharon, tudo que nosso povo passa, o Brit Milá, tudo está conectado, mostrando que nós estamos entrando numa nova época. Nós estamos entrando numa época que nós não vamos dar mais importância aos assuntos materiais, assuntos mundanos. Vamos sair sair da natureza. Chegamos no mês de milagres. O que quer dizer mês de milagres? Não é que a partir de amanhã eu vou jogar na cena e eu vou ganhar a primeira pessoa. Não, não é esse milagre. Milagre é nós entendermos que nós estamos acima de toda a natureza. Nossa existência, o povo judeu. Somente coisas boas aconteceram na minha vida. Olha quantas coisas boas. E isso é a revelação que nós temos no mês de Nissan, dia da inauguração do templo. E isso que revelou para nós o Rebbe Reshab, Bala Yom Hagula, naquele mamar muito forte, que ele falou que essa foi a posição de Rav Hanina ben Dosa, de Avraham Avinu, tanta coisa boa. E isso revela para nós, Hassedut, Ve'adat Hayom, saiba que Havai Ehu Elokim, Elokim, toda a ocultação que tem nesse mundo, é Havai, a revelação divina no nível mais elevado, Yud Kei Vav Kei, é um milagre acima da natureza, sobrenatural, transcendental. É isso que nós temos que ser na nossa vida. Então, no momento que nós estamos entrando agora nessa nova época da nossa história, até agora fomos 60 dias de alegria, mês de Adar, 60 dias de alegria. A alegria revela para nós esse grande ponto, esse grande milagre do mês de Nissan. Aí nós entramos numa alegria maior ainda, mês de Nissan, está escrito que os Chodesh de Nissan tem que ser mais alegre que todos os 60 dias de Adar. Porque agora nós estamos entrando num outro patamar, um outro nível, não é mais... O povo de Israel tem que...
Rebbe faz aqui uma pergunta. Afinal, consta no Talmud que em Somchim Alanes. Não se pode viver baseado no milagre. Como que você quer viver agora com milagre? Então, a resposta para isso é muito simples. O povo de Israel estava no deserto 40 anos. 39 anos caía maná do céu. Imagina se alguém ia falar para o amigo, olha, prepara a comida amanhã, que pode ser que amanhã o maná não vai cair. Ele vai olhar para ele, está louco? Lógico que o maná vai cair, ele cai todo dia. Não existia a possibilidade de pensar que o maná não vai cair todo dia. Imagina se hoje caísse o maná. Oh, que milagre! Naquela época não era milagre, era natureza. O que é natureza? É o milagre que a pessoa se acostumou. Ficou natureza. E o fato é que o sol nasce do leste e se põe no oeste é um grande milagre. Deus podia fazer o contrário, parar o sol. Mas é um milagre que se acostumou tanto que é impossível que amanhã não vai ser assim. Não vai ser assim, porque é um milagre que Deus fez como natureza. Então, para nós, viver com milagre é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Viver com Shema Vai, nossa natureza não é o nome Eloquim. Shema Vai, é o nome Yud-Kei Vav-Kei. Essa é a nossa vida. E assim a gente tem que viver. E assim, isso quer dizer que o mês de Nissan é o mês da Geulah. O que quer dizer Geulah? Geulah, o Rebbe explica que a palavra Golah, que significa o exílio, com a letra Aleph a mais, vira Geulah, é revelar dentro do exílio que nós já estamos vivendo a era messiânica. A Geulah está aqui nos nossos olhos. Não é que Mashiach vai chegar aqui, de repente ele vai fazer grandes milagres e o mundo vai se transformar. Nada disso. Mashiach vai só abrir nossos olhos e ver que nós já estamos vivendo nesse patamar elevado. Só que nós estamos com os olhos fechados. Ele vai abrir nossos olhos e mostrar. Chegou a Geulah de vocês, isso é Geulah. Revelar para nós aquilo que é a nossa essência, a essência do povo de Israel. Milagres acima da natureza. Essa é a nossa essência, assim que a gente vive. Rabbi Akiva tem rio e assim nós temos que rir. Nós temos que ter a total e completa confiança em Deus e fé que está tudo indo no caminho certo. Está tudo no lado certo. Você não consegue enxergar, não é por causa que você não consegue enxergar que Deus não vai deixar de trabalhar. Ele está fazendo o trabalho certo. Lógico que tudo que ele faz é certo. Por isso que realmente nós estamos entrando agora no mês de Nissan. Nós sabemos que Nissan e Galu, Nissan o povo de Israel foi redimido, e Nissan o povo de Israel vai ser redimido, que ainda hoje à noite, antes de começar a fazer amanhã o serviço de Shacharit, de Rosh Chodesh, nós vamos poder fazer os Korbanot de Rosh Chodesh, no terceiro Beit HaMikdash, a vinda de Mashiach, e todos estão convidados para participar do Brit, lá no terceiro Beit HaMikdash, o Mashiach, Tzidkeinu, Moshe e Aaron, aí vai ser realmente um pacto entre Deus e o povo de Israel, que seja imediatamente para todos nós. Escolha, Rabino. Imagem. Escolha, Rabino. Muito bom. Pode estar, Rabino. Obrigado.